Seja muito bem-vindo. A família de cada um de nós deveria ser a imitação da Sagrada Família. Jesus, Maria e José. E eu vou falar um pouquinho sobre esta família. José foi protetor de Maria e de Jesus quando Herodes queria matar o menino Jesus. Levou toda a sua família em obediência ao que Deus falou para ele através do anjo, para eles irem para o Egito, fugir daquele lugar porque Herodes queria matar o menino Jesus. E foi um gigante, um grande homem. Nós homens, nós pais de família, nós deveríamos de ser como São José, defender a nossa família, porque o mundo está vivendo um caos dentro da família, porque os homens não assumem a sua verdadeira natureza. Eu sou homem, eu defendo minha família, eu defendo a minha esposa, eu defendo meus filhos, eu amo a minha esposa ao ponto de eu dar a vida por ela. São José fez isso, protegeu a família, um grande protetor. E quando nós vemos Maria diz na palavra que quando os magos, quando os pastores vão ao encontro do menino Jesus que nasceu, Maria meditava todas essas coisas no seu coração. E claro, como família, partilhava tudo isso com São José, porque ali há uma família santa. Nós deveríamos de ser uma família santa. Então a mulher, com este zelo, com este cuidado, com este amor, precisaria ser aquela mulher que traz a paz para o lar. E como que você consegue trazer a paz ao lar se você não tem intimidade com o único que pode dar a verdadeira paz, que é Jesus? Se você, mulher, não tiver uma vida de oração dentro da sua família, você não vai ter paz. Você precisa imitar Maria, porque Maria meditava tudo aquilo que falavam de Jesus, que é a palavra de Deus que está aqui. Medite essa palavra, medite no seu coração, e você vai ver o quanto o seu lar vai mudar. Vai ser uma bênção o seu lar quando você colocar Jesus como o Senhor da sua vida. E você, homem, quando você entender que você precisa ser o homem da casa, o protetor, o provedor, aquele que protege e aquele que providencia as faltas da casa. Mas tudo isso com muito amor, não jogando na cara que eu sou o homem que trago tudo aqui, vocês devem me obedecer. Não, não é assim que funciona, como um ditador, não. As coisas funcionam com muito amor. Se você quer que a tua família viva uma alegria dentro da casa, uma felicidade em Deus, seja um homem imitando São José. Você, mulher, imite Maria, e você vai ter sim, dentro da sua casa, o menino Jesus. Esse menino Jesus, ele vai nascer no coração de vocês, no coração do homem e da mulher, e vocês vão ver como vocês vão viver muito bem dentro da sua casa. Hoje a meditação da palavra de Deus, ela está em Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12, que diz assim: vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui o Senhor está nos ensinando que aqui na terra, todos aqueles que obedecem a sua palavra, todos aqueles que vivem para o Senhor, eles serão caluniados, eles serão perseguidos, seja de qualquer forma, ou vão matar os cristãos, ou vão tentar silenciar esses cristãos, ou vão caluniar para que eles passem vergonha. Só que para nós cristãos, você sofrer por causa de Jesus é uma tremenda de uma alegria. A gente se alegra por sofrer por causa de Jesus. Isso não se compara a nada o quanto Jesus sofreu por nós. Nada. Foi muito mais. Muito mais. Há aqueles os mártires, que chegaram ao martírio sendo decapitado a cabeça. Acabou, não teve mais sofrimento. Só ali, naquele momento, cortou a cabeça e foi. Jesus não, Jesus sofreu de tudo. Caluniado, bateram nele, ele sofreu com essas dores, sofreu. Perante o povo, aquele que só amou, foi falado mal diante do povo. O povo pediu para que Jesus fosse crucificado. Tudo isso aconteceu com ele. Ele colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, depois de baterem tanto nele. E ainda, para mais sofrer, teve que carregar a sua própria cruz, porque é nela que ele iria morrer. Não é nada o que nós sofremos por causa de Jesus, nada perante o que ele sofreu. E nós nos alegramos por sofrer por causa do Senhor. Nós nos alegramos porque temos menos amizades por causa de Jesus, porque as trevas não conseguem ficar perto de um homem que tem a luz de Cristo, porque a luz vai começar a iluminar o seu pecado. Então ele prefere se afastar daqueles que têm o Espírito Santo agindo, aquela luz que vai iluminar as trevas do outro. Então essas pessoas vão se afastar de você, que é a luz, você que tem Jesus no seu coração. E aqui, quando o Senhor fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Claro que vão ser consolados. Choramos muitas vezes porque passamos sim dificuldades na vida, e choramos porque esse mundo não entende que Jesus veio para nos salvar. Como seria bom se as pessoas abrissem o coração para receber esta graça. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O que o Senhor está nos ensinando, que um cristão, sendo uma pessoa mansa, mesmo criticando o erro do irmão, fazendo com que ele se volte para o Senhor, mas com aquela mansidão, com aquele amor no coração de corrigir o irmão para que ele não se perca. Possuirão a terra pelo fato de nós estarmos aqui não com bens terrenos, não. O possuir a terra é possuir esta palavra de Deus que está no nosso coração, que somos terra boa do Senhor, e esse possuir é fazer com que as pessoas nos olhem e vejam sim, que nós somos luz das nações, que iluminamos tantos corações, tantas terras que precisam ser semeados a palavra de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós cristãos, sim, desejamos a justiça,
que seja feita a justiça de Deus, cumprida a justiça de Deus, porque nós não vivemos só na misericórdia, irmão. Muitas pessoas acham que Deus vai me perdoar, por isso que eu posso pecar, porque Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça. E que Jesus faça assim a sua justiça com cada um de nós. Por isso é preciso se arrepender e se voltar para o Senhor. O Deus vai colocando as bem-aventuranças aqui, Jesus é Deus, para nos ensinar que nós somos amados por Ele, que nós precisamos nos arrepender e se voltar para Ele, que tudo aquilo que nós sofremos por causa de Jesus não é perdido, é ganho. Nós ganhamos com isso, nós ganhamos o céu para viver com Ele eternamente. Há algo meritório naquilo que nós estamos fazendo por causa de Jesus. Jesus fala que no reino dele há muitas moradas. Então, que nós busquemos o Senhor, que nós sejamos homens perseverantes naquilo que o Senhor nos pede, que não é fácil, não foi fácil para Jesus também, e Ele sendo Deus, só que Ele, para nos ajudar, como Ele é vencedor, para Ele nos ajudar a vencer, Ele envia o seu Espírito Santo, que é Deus, para habitar em nós, templos vivos do Espírito Santo, morada de Deus nós somos, para nós vencermos e não renegarmos Jesus Cristo nos momentos de tribulações. Que sejamos homens fortes em Deus. Deus já entrou na sua casa, na sua vida. Agora comece a trabalhar, servir este Deus maravilhoso. Deus te abençoe.